Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 1. Vamos ler 13 versos. Aleluia. Na verdade, vamos terminar até o 14º. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. Leitura para podermos embasar uma mensagem que está no meu coração, onde tem por título: A luz e a vida é Cristo. Amém? Então nós vamos iluminar hoje a nossa vida. A luz do Senhor vai resplandecer mais uma vez dentro de nós e sairemos daqui transbordantes, como luzeiros no mundo, como disse Paulo, né? Nós vamos de fato fazer algo mais ainda intenso para a obra e para o reino de Deus. Você encontrou? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu, ou não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E você diz: glória a Deus. Senhor nosso Deus, pedimos o teu auxílio, Senhor, que a mensagem venha fluir do céu e que possamos ser somente o porta-voz do grande recado, meu Pai, da grande mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Fala com cada alma, com cada coração, fala comigo, fala com esta igreja, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos o pleno conhecimento, através da palavra do Senhor, que tudo foi feito por Deus. O princípio de todas as coisas foi criado pelo próprio Senhor. Porém, Deus não tem princípio. Deus sempre foi, Deus sempre é e Ele sempre será. O nosso Deus não tem começo e não tem fim. Como diz, Ele é o ômega, Ele é o alfa, é o ômega, Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos, é o nosso Deus. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre a sua grandeza. Ministramos já sobre quando Isaías fala da potente grandeza de Deus, a colocar as águas nas suas mãos, a medir o céu a palmos, a dizer que não precisa de conselho, pois Ele é o próprio conselheiro. Ele pergunta: quem foi o seu professor? Quem o ensinou alguma coisa? Quem é de fato que pode fazer algo para que Deus venha aprender um pouco mais? Nós sabemos que isso é impossível. O texto de João nos convida a crer que tudo foi feito por Ele. Nós só podemos crer através de algo chamado fé. Fé esta que foi nos dada pelo próprio Cristo, pois Cristo não tem fé, Ele é autor da fé, baseado no livro de Hebreus. A fé vem do próprio Senhor Jesus, dado a cada um dos homens por medida, escrito por Paulo em Romanos. Cada um de nós tem uma medida de fé, pode ser aumentada ou diminuída. Esta fé que nos dá de fato o entendimento acerca daquilo que nós não conseguimos ver, mas cremos, daquilo que talvez nem conseguimos tocar, mas sabemos que irá existir pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas que esperamos. Eu sempre louvo a Deus pela fé, porque ela nos dá expectativa de coisas que não aconteceram. E aos olhos humanos, ou a mesmo da ciência, é impossível acontecer, talvez também dos poderes políticos, outros mais, nada disso aconteceria, mas pela fé nós já sorrimos, porque temos em nosso coração a certeza que vai acontecer. O Evangelho de João começa dizendo que houve algo, um acontecimento,
E isso é extraordinário, porque ele fala de um Cristo no começo, no meio e agora. Ele fala de um Cristo que estava com Deus, ele fala de um Cristo que veio à Terra há 2000 anos atrás, e ele fala de um Cristo que está no meio de nós. Ou seja, ele é atemporal. Ele está em todo lugar, em todo tempo, quando é clamado, quando é adorado. Ele se faz presente no meio de nós, e a sua presença é real, sólida e eficaz. Deus está vivo, vivo em nós, através de Cristo, através da fé, através da vida, do sopro do próprio Senhor. Que privilégio dizer glória a Deus, com entendimento. Que privilégio dizer aleluia, porque eu acredito nisso de verdade. Que privilégio dizer o meu Deus fez todas as coisas. E eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que no princípio era o meu Senhor, e que agora é Ele também. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele fez todas as coisas, como também fez a mim e a você. E este sentimento não é baseado em acontecimentos momentâneos, diários. Esse sentimento não é baseado, irmãos, se a vida está dando certo ou não. Isso é uma revelação do próprio Deus, de uma forma sobrenatural ao nosso coração. Nós cremos, por isso pregamos. Nós cremos, por isso falamos. Oh, glória a Jesus por isso. E eu quero perguntar esta noite, na indagação simples: quem crê do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Eu também creio. E se nós cremos, é porque Ele colocou em nós esta fé. Fé esta que não poderia ser dada por outra pessoa, a não ser o próprio Senhor. Então eu quero lhe chamar hoje de um privilegiado, de uma pessoa especial. Eu quero lhe dizer que você é uma pessoa vista pelo Senhor dos altos céus. Nós somos como os grãos da areia da praia, mas Ele escolheu o grão que é você. Podemos não ter valor nenhum para muitos, mas o Senhor olhou do alto e disse: você tem valor para mim. Por quê? Eu não sei, mas Ele fez isso por mim e por você também. Então hoje eu quero começar esta mensagem dizendo glória a Deus. Glória a Deus por me amar, glória a Deus por amar você, e glória a Deus por abrir o nosso entendimento para entender que Ele nos ama, porque isso é fundamental. Talvez nós temos pessoas que nos amam e nós não sabemos. Eu, na minha adolescência, amei muito aquele amor adolescente, né, irmão? Uma jovem do colégio, a irmã está em casa, não pôde vir, graças a Deus, mas ela nunca soube, irmão. Eu tinha medo de dizer assim: não lhe quero, e pronto, acabou-se tudo. Então nós temos na vida amores que talvez nunca souberam que nós amamos. Não é verdade? É verdade, sentimentos que nós sentimos que nunca declaramos. E aquela pessoa nunca soube que foi amada por mim, ou por alguém de vocês. Mas Deus disse: não, eu amo e eu quero que vocês saibam. E por isso eu me revelo. Eu não revelo a mim mesmo, mas através do meu filho eu me faço conhecer. E eu louvo a Deus por este amor revelado, este amor transbordante, este amor que não traz confusão, irmão. Este amor é sobrenatural, incondicional. Porque se eu perguntasse aqui a irmã Gedides o que é que ela fez para que Deus a amasse, porque Deus lhe ama, porque Deus ama a Kelviane, a Karen, porque Deus ama a mim, o que eu fiz, na verdade, diferente, irmão, das plataformas hoje, das internets da vida, que independente se você gosta do que está assistindo ou não, você dá um like ou um dislike, você avalia todas as coisas, não é assim? Deus não. Deus montou a sua plataforma de amor em cima do amor próprio dele, não do nosso, em cima dele mesmo, não das nossas ações ou não reações. Deus não montou a plataforma de amor, irmãos, em cima das nossas decisões, porque se fosse assim, irmã Miriam, no dia que eu acertasse e vencesse as minhas tentações, Deus me daria um like, e eu dizia: hoje eu estou mais amado pelo Senhor, porque eu acertei. Mas no dia que eu falhasse, porque a gente falha, e ficasse na sarjeta da nossa ignorância, do nosso arrependimento, hoje eu dizia: Deus não me ama hoje, porque eu falhei.
E na verdade Deus não montou esse processo de amor, essa plataforma de amor em cima das minhas ações, mas da sua própria bondade, do seu próprio amor para comigo. Ele me ama porque Ele me ama. Ele me ama eu acertando, Paulo, igual não. E eu sei disso porque isso foi revelado. Então eu não tenho nenhuma dúvida ou nenhum problema em acreditar que no princípio Ele estava lá. E Ele fez todas as coisas, inclusive a cada um de nós. Diga assim: eu fui feito pelo Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Vamos continuar, verso 2. Coloca o verso 2 para a gente começar aqui com os nossos irmãos. Após entender que Ele fez tudo, diz, e Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui está um princípio básico, que Deus, Ele é tudo em nós. Em Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, na parte B do verso, Ele vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Isso é tudo de fato o que nós precisamos de Deus. Deus é tão completo, tão pleno em nós, que quando Ele invade o nosso ser, tudo perde o sentido, a não ser somente Ele. Ele é o sentido de tudo. Aquilo que a gente focava, que tanto lutava, que tanto se aprimorava, que tanto buscava, quando Deus penetra em nós, perde o sentido. Não é que não tenha valor, é porque comparado a Ele, perde-se o valor. Paulo disse: todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri, tudo que eu sei, cresci aos pés de Gamaliel, conheço um bocado das ciências, falo alguns idiomas, tenho várias nacionalidades, mas eu considero tudo isso como esterco perante a grandiosa presença de Cristo Jesus. Quando Deus invade o nosso ser, irmão, parece que tudo é modificado. A faculdade é importante, mas ela é mais. O esposo lindo é importante, mas ela é mais. A esposa amorosa, carinhosa é importante, mas quando Deus invade, irmãos, nós nos sentimos plenos em Deus. Eu lembro em que eu fui visitar a irmã Lorena. Ela é mãe de uma filha que tem o mesmo problema da minha filha. E ela foi fisioterapeuta da minha filha. Ela tinha a mesma idade. Nasceram juntas com o mesmo problema, mas na mesma cidade. Coisa rara. Só que a filha dela convulsionou no processo de evolução, e a minha não. E como ela convulsionou, todo o processo de evolução foi perdido. Quando eu fui visitar ela, já há quase 12 anos de idade, ela estava amarradinha na cadeira, as pernas muito finas, e mais de 6 meses que não levantava. Comia com dificuldade, e eles eram muito religiosos, ainda são, muito mesmo. A gente já entende que não é da Assembleia, né? Amém? E eu disse ao Senhor que eu ia lá, mas havia um comentário que devido ser muito religioso, a gente tinha dificuldade de evangelho. Eu disse: Senhor, se o Senhor me disser que faz alguma coisa, eu tenho ousadia para entrar e fazer alguma coisa. E Jesus em silêncio comigo, mas eu sentindo aquela graça, fomos lá, visitamos e conversamos muito. Ela reviu a Sofia, a gente ficou com aquela alegria. E quando foi no final, eu disse: vocês me permitem orar por ela? E eles permitiram. Eu agarrei assim, ela estava sentadinha, eu me abracei com as 2 pernas dela, e eu orei ao Senhor. E quando eu terminei de orar, ela começou a se agitar e ela se pôs em pé. Ela deu 2 passos, segurou na mãe, na avó, depois com um tempinho sentou. A avó começou a chorar e foi que ela disse: eu estava com 6 meses que ela não levantava. E naquele momento tomou conta de mim uma plenitude, que tudo que estava à minha volta perdeu o sentido. E olha que naquele tempo eu estava finalizando faculdade, eu estava num projeto de vida ministerial, eu estava estudando para concurso, estava querendo comprar um transporte, era aquela cheio de planos e problemas. Mas quando Deus entrou, nada daquilo mais importava. Deus foi e é pleno. Então eu quero hoje lançar isso sobre você. Sem mim nada podereis fazer. Verso 4 diz, verso 3 diz:
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a plenitude de todas as coisas. Então você está triste, você precisa de Jesus. Você está desanimado, você precisa de Jesus. Você está sem foco, sem objetivo, você precisa somente de Jesus. Você não precisa de outra coisa a não ser Deus. Deus é preenchimento de qualquer sentimento. Você está com dificuldade na vida amorosa, tem alguém que lhe ama de verdade. Ah não, pastor, porque eu gosto é que me toca, ele lhe toca. Eu gosto de um abraço, ele lhe abraça. Deus, ele faz tudo que um coração quebrantado e contrito necessita. E disse, esse eu não desprezo. Nós não precisamos arquitetar sonhos. Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, sonhar. Não é isso, casar-se, ter filhos, fazer uma família, projetar a vida. Não projete. Eu estou dizendo que isso não pode ser primordial. Foco. Nós somos cristocêntricos. Significa que Cristo está no centro de tudo. Nós somos um povo orientado por Ele, através dEle, para fazer a obra dEle nesta terra, enquanto houver fôlego de vida. E não é farto, não é cansaço, é desejoso, é prazeroso. Fazemos porque cremos, fazemos porque fomos tocados, fazemos porque foi nos revelado. E nós assim acreditamos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Como eu posso me desvencilhar? Como eu posso abandonar, esfriar, sabendo que Ele é a essência de toda a vida? É isso que está revelado no verso de número 5 em diante. Ele diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Que luz é essa? É a luz que estava no verso 4. Ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Cristo está dizendo que se há vida em alguém através de uma luz que é Ele, que esta luz começou a produzir um clareamento nos olhos, que começamos a enxergar de fato o que é vida. Porque alguém pensa que estar bem, eu já preguei sobre isso aqui, Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem conhece esse versículo? Alguém pensa que estar bem é quando você prospera financeiramente. Se eu fosse perguntar, pense em uma pessoa que você acha que estar bem, você pensaria em alguém que é rico, em alguém que tem posses, em alguém que tem talvez posições, cargos, fama. Mas o estar bem de Romanos 8, 28 é baseado em Romanos 8, 29. Significa estar semelhante a Cristo. O estar bem significa estar cheio de Deus, de luz, de vida. Quando Cristo nos preenche de verdade, a luz do Senhor resplandece em nós, tudo está bem, mesmo sem estar. Mas nós temos tanta fé que vai ficar, que damos glória a Deus antecipadamente. Eu louvo ao Senhor, mesmo sem saber como, nem por quem, mas confiando que tudo vai dar certo. Tudo está bem. Quando a luz resplandece em nós, nós passamos a crer na luz, nós também somos tomados por ela. De tal forma que passamos agora a resplandecer como Cristo resplandece. Por isso Paulo disse, vocês são luzeiros no mundo. Em outra expressão, Cristo disse, você é sal e luz desta terra. Quando é que eu tenho essa referência? Quando eu estou alicerçado na presença do Pai. Quando o meu andar é o andar de Cristo. Quando o meu pensamento é o pensamento do Senhor. Quando as minhas ações não estão, irmão, direcionadas a mim mesmo, mas a Deus. Quando Deus saiu de cena e Ele aparece, como João disse, que eu diminua e que Ele cresça. Quando Ele cresce em mim, irmão, eu cresço junto. Quando eu pretendo me humilhar na potente mão de Deus, perante aos seus pés, Ele me exalta. Tem um adágio aí, um ditado popular que diz, os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia não, irmão.
E ainda usa a Bíblia, né? Não sei as referências que... Deus disse, os humilhados serão exaltados. Não, ele disse, aquele que de prontidão, por decisão, se humilha perante Cristo, Deus ao seu tempo o exaltará. É uma escolha minha dizer assim, eu estou me quebrando. Eu te amo, Jesus, de verdade. E pelo amor do teu nome eu estou em silêncio. Por causa de ti eu não reajo. Senhor, para dar honra e glória ao teu nome, Pai, eu fico calado. Eu não vou. Que o Senhor seja louvado em minha vida. Mesmo desejoso, querendo, eu não faço. Eu me humilho perante o Senhor. E ao seu tempo a glória de Deus resplandecerá sobre nós. E isso não é uma palavra do pastor, é a palavra de Deus, o qual ele disse que cumprirá. E ai daquele que aumentar ou tirar ou acrescentar um J, um tio nela. Então nós temos um alicerce firme em Cristo, numa luz resplandecente que é o nosso Deus, que nos convida a acreditar que se Ele tem luz, Ele tem vida. E isso anda junto, irmão. Quem está iluminado pelo Senhor, ele tem vida e vida com abundância. Vamos navegar um pouco sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para entender um pouco sobre a luz. Aleluia. Em João, no capítulo 14, verso 6, coloca para mim aí. Ele disse, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Preste atenção. Para eu identificar a luz, eu preciso conhecer o dono dela, ou quem é ela. Eu preciso de relacionamento com Deus. Às vezes você acha que isso já está batido. Pastor, esta mensagem não flui mais. Se relaciona, eu já sei. Mas nós temos dificuldade de relacionamento. Você sabia disso? Uma vez chegaram para mim e disse, pastor, casamento é difícil, né, pastor? Eu disse, não. Ele disse, pastor, casamento é difícil demais, pastor. E ele fazia assim, botava a mão na cintura. Assim. Meu Deus do céu, pastor. Eu disse, olha, se casamento fosse difícil, você não tinha problema com seus filhos. Ele disse, ixi, mesmo. Ixi, pastor, família é difícil, viu? Família é difícil demais, não. Eu disse, olha, se o problema fosse família, você não tinha problema com os seus vizinhos. Ele disse, eita, a vizinhança lá de casa é ruim demais. Eita, os vizinhos ruins. Eu disse, mas o problema não é quem está perto. Se fosse o problema com vizinhos, você não tinha problema no trabalho. Ele disse, rapaz, tem um cara lá nojento. Eu digo, rapaz. Ele disse, pastor, tudo é ruim. Eu disse, não. Tudo é bom. Difícil é relacionamento. Relacionamento é que é difícil, irmãos. E principalmente o puro com o impuro. O perfeito com o imperfeito, irmãos. Ligar na terra e ligar no céu. Mateus 18, 18, coloca aí. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ligar da terra para o céu, irmão. Não é do céu para a terra. Olha como é interessante isso. Não é ligar do céu para a terra. De lá já está. É ligar daqui para lá. De mim para com o Senhor. Do imperfeito para o perfeito. Como isso é possível? Através da perfeição de Cristo em nós. Da personificação, da multiforme graça de Deus na minha vida. Onde Paulo afirma que ele tem várias formas de trabalhar dentro de mim para me aperfeiçoar, para eu conseguir relacionamento com o eterno. A vida que de fato vivemos só tem vida se eu conseguir falar com Ele, me relacionar com Ele, que Ele é o dono da vida. Quando eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não tenho vida, eu vegeto. Eu não tenho vida, eu habito. Quando eu consigo me relacionar com Ele, tudo começa a fazer sentido. Bota aí Lucas 24, 45. Eu acho que é isso. Então abriu o entendimento para compreender as Escrituras. 24, 44. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo aquilo de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 45. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras.
Essa aqui é a despedida de Cristo com os discípulos no final da carta de Lucas. Eles estavam com Cristo e não sabiam ainda de nada. Quando Cristo deu-lhes vida, tudo foi revelado. Pedro, que cortava a orelha de saudade, disse: não, pode até me crucificar, que eu não machuco mais ninguém. João, profeta do amor, o apóstolo do amor, que disse: queima esse povo, Jesus, que não quer te ouvir. Morreu lá na ilha de Patmos e disse: pela palavra de Deus eu estou aqui, preso. Quando começou a abrir o entendimento, o comportamento mudou, o caráter mudou, a ação mudou. E o problema hoje é que falta relacionamento. Alguém pensa que relacionamento é isso, ó. Alguém pensa que relacionamento é... Não, irmãos. Se você receber um dom, amém. Relacionamento é contínuo, diário e permanente. Você está alegre onde você estiver. Você tem a certeza, mesmo nas lágrimas caindo, que Deus é o teu Deus e que nunca te abandonará. Eu preciso conhecer a Ele para entender que Ele é minha luz, para entender que eu não preciso de outra coisa, que Ele criou tudo, inclusive a mim. E isso só é possível com relacionamento. Mas como se relacionar se o impuro não consegue falar com o puro? E aí eu digo: aceite Jesus, que Ele pega as suas impurezas e afoga nas profundezas dos mares. O convite de aceitar Jesus, irmãos, não é para você mudar de religião, não é para você andar daqui para lá. O convite de aceitar Jesus é você ter relacionamento com Ele. Pois Cristo na crucificação disse: todos me abandonaram, Deus, meu Senhor também. Por que me desamparastes? Porque a minha iniquidade, os meus problemas, os meus pecados estavam sobre Cristo. E Deus não habita, irmãos, em vaso contaminado. Deus não habita. Nós vemos muitos homens e muitas pessoas que estão com a vida desconcertada nos altares, cantando e pregando como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. E eu pergunto: como ele consegue se relacionar? A resposta é: não consegue. Não tem vida, não tem luz, irmãos. E lá na frente será tudo revelado. Eu me lembro de um tempo em que eu tinha um desejo de ser pregador itinerante. Eu tinha uns esboços, jargões, as frases, tudo arquitetadas. Diga: essa aqui dá 2 glórias, eu tenho certeza. Eu disse: agora. Aí dava a frase: 30 segundos de glória. Quando terminava, eu digo: fogo. Senta, pastor, fogo. Eu digo: fogo. Pregou o quê? Eu digo: eu lá sei, por fogo, foi bom demais. Fogo. No final não tinha mensagem, irmão. Eu estava morrendo. Quando terminava os cultos, passou meses, eu estava me acabando, Bernardo. Eu ia orar para quê? Eu só procurava agora mensagens já feitas, palavras montadas, frases arquitetadas. Tem uma menina aí que só faz isso agora. Dê um passo. Ela dá um passo. Eu não tenho um versículo bíblico, não sei o nome daquela menina. Eu não consigo nem ouvir mais ela falando. Como é o nome dela? Vitória. Não é o nome dela não. Deu um passo aí e disse: você chegou onde você queria? Aí disse: não, mas já saiu do seu lugar. Deus do céu. E está agendado no Brasil inteiro. Falta-se evangelho, irmão. Isso aqui não traz mais multidões, não. Este evangelho que nós pregamos, se você precisa se relacionar, se converter, aceitar Jesus, pedir perdão dos seus pecados, ser crente, isso aqui traz vida e plenitude, mas não é no momento, na hora, não é da forma imediata. Isso aqui é processo. E o problema do processo é que é dolorido, irmão. No processo tem dia que, eu estava até dizendo, eu passei no concurso do Estado, na área de segurança, e eu fiquei muito feliz, Mamília, mas nunca me disseram que eu tinha que dormir quase 3 meses no chão. Se tivesse dito, talvez eu tivesse ido. Eu dormi 3 meses no chão porque não tinha onde dormir. Se dissesse que eu ia ficar alguns dias sem almoçar, porque eu não tinha condição de comprar, porque o Estado não pagou a bolsa, talvez eu ficasse mais desanimado.
Quando disseram a mim, olha pastor, você vai morar no céu se aceitar Jesus. Eu fiquei empolgado demais. Mas ninguém disse, irmão, que eu ia chorar, que ia me trair. Ninguém me disse que no processo de chegar no céu, eu ia ser açoitado por mim mesmo, pelas minhas más ações, meus maus pensamentos. Ninguém me falou que iriam tirar da minha vida pessoas que eu amo. Ninguém disse isso. Só disseram, vai chegar no céu. E quando eu comecei a entender que para chegar num momento de glória, há um processo a atravessar-se, eu digo, eu preciso de força para eu não sucumbir, para eu não naufragar, para eu não desistir. E aí eu comecei a ler a palavra e encontrei subsídios para eu resistir às lutas que estão à nossa volta. E uma das tais é, eu preciso conhecer Ele. Quando ele diz assim, olha, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Por que você acha que as trevas não compreenderam a luz? Porque não conheciam a luz. Porque não saíram para saber o que era que estava acontecendo. E muitas vezes estamos em nossas escuridões da vida, porque nós não queremos permitir que a luz do Senhor penetre em nós. Sem conhecimento de Deus, não há como prosseguir, irmãos. E isso não é baseado em placa de igreja ou religião. Isso é algo pessoal entre você e o Senhor. Isso é diário, contínuo. Isso é perseverança. Coloca o Evangelho de João 17:3. Olha isso aqui como é interessante. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que conheçam. Se não conhecer, não dá. Que conheçam o quê? A luz. Quem é a luz? Ele diz, a ti só, por um que Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviastes. Se eu não conhecer quem é Jesus, porque eu só conheço Deus através de Jesus. Ele disse, Deus nunca apareceu a ninguém, mas o seu Filho Jesus, esse o revelou. Então eu conheço Deus através de Cristo. Quem é Cristo? É a luz que ilumina a vida. Quem me deu a vida é Deus. Mas eu preciso da luz que é Cristo para eu poder começar a conhecer o que é a vida que está em mim. Ou seja, sem Cristo nada podeis fazer. Isso é fácil de entender, está escrito, é fácil de ler. Mas parece que eu não consigo aplicar na vida. E quebra o meu relacionamento. Por meus desejos, por minhas carnalidades, por minhas escolhas, por minhas vontades. Só por birra, por orgulho. Quantos de nós estamos intrigados, chateados com alguém? Por orgulho. Onde Cristo, ele pegou a esponja, foi dada a esponja com vinagre. Aquela esponja era utilizada para limpar aquelas pessoas que iam no banheiro com vinagre, não tinha papel. A esponja era passado vinagre e feito asseio. Foi aquela esponja que tacaram na boca de Jesus. Aí eu pergunto, será que Jesus não sabia? Se ele tem a presciência que isso ia acontecer? João 19:28. Será que ele não sabia? Sabia, mas ele precisava falar aquilo. O que foi que ele falou? Ele disse, eu tenho sede. Cristo estava com sede? Com certeza. Mas você acha que o povo que estava maltratando ele, furando ele, crucificando ele, dando nele, esmurrando ele, ia dar água a ele, Paulo Igor? Vamos dar água ao bichinho. O bichinho está quase morrendo. Você acha que ia dar? Ele sabia que não ia dar. Mas ele disse isso para quê? Para que se cumprisse a palavra. Tudo se resume em conhecimento de Deus. Eu preguei sexta-feira passada sobre uma fé no conhecimento, uma fé na Escritura, e não em sentimentos, nem no passado, nem no futuro. E hoje eu estou alicerçando essa fé com o conhecimento da vida que é Cristo, luz. Eu preciso ser resplandecido pela luz para eu descobrir a vida que Deus me deu. Eu preciso conhecer a Cristo. Então a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por Deus eterno, porque tem um bocado de Deus aí, e a Cristo Jesus, a quem tu enviastes. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar, depois a gente dá sequência. Eu vou terminar. Deixa eu ver onde é que eu termino aqui. Eu termino em João 8:12. Ou é 12:8? Agora deu um branco do pastor. 8:12. Eu termino aqui. Falou depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou o quê? Eu sou. Quem é a luz do mundo?
Quem é? Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Olha como isso aqui é relacionado. Preste atenção, como é simples de entender. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz, olha, quem tem a luz tem a vida. A vida foi dada por Deus. A luz que ilumina a vida que tu tens só é por Cristo. Aí ele diz, se você prestar atenção em mim e você me tomar por seu Senhor, eu ilumino a sua vida. E aí você vai entender que na sua vida existe vida, que é Deus. Ou seja, há uma certeza e um porquê de viver, mesmo dando tudo errado. Não importa. Aí eu gosto do começo desse verso porque é como se fosse uma repetição. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez. Foi o quê? Uma vez só que ele falou? Por que ele falou de novo? Porque era importante. Isso eu vou falar, aí não entenderam. Vou falar de novo, aí não entenderam. Aí o pastor vai pregar de novo. Aí você vem sexta de novo e diz, meu filho, você precisa se relacionar. Quando é na outra sexta, pastor, se relaciona. O senhor só diz isso? Eu me lembro de um pastor que foi chamado pela convenção, porque ele passou 6 meses pregando João 3 e verso 16. O amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí se reuniram os presbíteros. Vou lá na convenção. Só, pastor, isso aqui foi real, irmão. Pastor, nós queremos pedir que o senhor troque o pastor toda sexta-feira, é a mesma coisa. Ele só prega João 3,16. A gente entende, precisamos amar, mas não está dando certo isso. Aí chamaram o pastor. Pastor, é verdade que o senhor está com 6 meses, que ministra lá em João 3, bota aí João 3,16 para o povo ver o que é. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele disse, é verdade, pastor. Ele disse, é verdade. E o senhor vai continuar pregando? Ele disse, vou, porque eles vieram aqui como rebeldes e não aprenderam a amar. Eu estou com 6 meses falando de amor, eles já estão com raiva de mim. Então não aprenderam a amar ainda. Então eu preciso continuar pregando sobre o amor de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Aí Cristo diz, olha, eu venho aqui mais uma vez falar para vocês que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não tem problema. Quem me segue não tem confusão. Quem me segue não tem bruxaria. Quem me segue não tem macumbaria. Quem me segue não tem opressão. Quem me segue não tem guerra. Ah, pastor, pois eu sigo Jesus e eu estou cheio de problema. Mas você tem a certeza que tudo vai se resolver, porque Cristo é maior do que tudo que vos cerca. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas eu acredito. E a forma de eu acreditar é tão profunda que eu me alegro mesmo que não aconteça, porque eu já sei que vai acontecer. E se não acontecer, pastor, eu vou para casa. E lá acabou tudo, irmão, desse sofrimento alheio. Não tem choro, nem pranto, nem ranger de dente. Não tem irmão reaco que não paga o outro. Lá não tem isso. Quem não precisa comprar e nem vender. Não é verdade, irmão? Graças a Deus. Então lá é bênção, irmão. Lá é bênção. Então hoje eu queria que você entendesse isso. O que, pastor? Ele é vida e a vida deu a nós. E eu só consigo ver esta vida através da luz que é Cristo. Para eu ter Cristo, eu preciso me arrepender dos meus pecados e começar um relacionamento com o meu Deus. Por isso eu pergunto, tem alguém em nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus, a luz desta terra, que ilumina, que clareia, que traz entendimento ao nosso coração, para termos um relacionamento pleno com o Senhor e sermos uma nova criatura? Tem alguém nosso meio que queira aceitar o Senhor Jesus, ou se reconciliar, dizer, pastor, já fui iluminado, mas os meus desejos de vida, as minhas loucuras, os meus sentimentos, as minhas guerras, ofuscaram os meus olhos, e eu busquei por muito tempo a mim mesmo, o meu crescimento pessoal. Irmãos, eu sempre digo que quem aceita Jesus na doutrina é porque entendeu mesmo o que é Jesus. Quando você aceita Cristo por emoção, geralmente, quase sempre, não se permanece, não se firma, porque a sua fé é alicerçada naquele sentimento.
naquele momento. Mas quando você diz assim, eu quero um relacionamento com Cristo, pastor, o que vão pensar? E importa? Cristo é tudo, meu filho. Pastor, e amanhã aquele negócio que eu ia, e importa, não vai mais. Cristo é tudo. Mas eu queria tanto ir, é por isso que quando Cristo entra, tudo se torna banal. O que era importante não é mais. O importante é Deus. Eu não sei como é que trocam Jesus por um churrasco. Eu fico às vezes indignado em casa, né? Hoje não, pastor, eu vou aqui para um aniversário. Diga, abençoado, para não chamar de outra coisa, né? Diga, abençoado, rapaz. Como é que pode, Jesus? Podendo vir pelo menos desfrutar um pouco. Dizer, pastor, eu preciso ir lá. Porque tem locais que você não pode deixar de ir. Realmente, você tem que estar pelo vínculo familiar. Mas às vezes, irmão, é tão distante da gente. A pessoa convidou porque você convidou ele. Aí para não ficar, aí nem eu vou, pastor. Aí ele se mostra querido, né? Vocês são muito queridos, pastor. Eu tenho que ir. Como é que troca luz, irmãos, por qualquer outra coisa? Relacionamento com Deus abre o entendimento, nós começamos a compreender todas as coisas. Quem pode dizer amém por esta palavra? Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê realmente graça multiforme, de várias formas de operação. Que Deus te use nesta terra como influência, e não como uma pessoa que é influenciada, mas como um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz a diferença. Amém?